Ótimo, pois vamos lá. Vamos iniciar. Página 106 do livrinho de ciências. Dando continuidade, nós vamos começar um novo capítulo, mas é dando continuidade aos capítulos anteriores que nós já tínhamos estudado, tá certo? Nós vimos que o nosso corpo, o corpo humano, ele é uma máquina bem complexa, né? E nós falamos que a unidade menor que nós temos, unidade estrutural menor que nós temos, é a célula, né? Tanto que nós vimos nos 2 últimos capítulos só a respeito da célula, nós estudamos só a respeito da célula. Nós vimos também que existem níveis de complexidade, que são as células, um conjunto, por isso que nós começamos a estudar. Fala, deixa eu só tirar aqui um negócio. O Roberto está falando aqui e vai me interromper. Só um minutinho. Com licença, tia, uma pergunta. Tia? Oi, Taimo, tô ouvindo. Então, é que assim, aqui nós vimos que a citologia é a ciência que estuda as células, e aqui no texto tem dizendo que a histologia é a que estuda os tecidos e os diagnósticos. Os órgãos, os sistemas e o organismo também possuem a sua própria ciência para serem estudados. Vamos por partes, tá certo? Nós estudamos as células, não foi assim? Capítulos anteriores, nós estudamos as células. Nós vimos que a parte da ciência responsável por estudar as células, nós chamamos de citologia. Já a parte da ciência que é responsável por estudar os tecidos, nós chamamos de histologia. Certo, Taimo? Sim, aí eu gostaria de saber, existem outras ciências que estudam, por exemplo, os órgãos, os sistemas, o organismo? Existem outras ciências que vão estudar outras partes do nosso corpo, sim. Tá? Existe sim, mas vamos lá por parte. Então, o nosso organismo, como nós já vimos, ele é estruturado, né, de acordo com os níveis de complexidade. Então, nós temos as células, que nós estudamos, nós vimos que a célula, apesar de ser uma unidade muito pequena, mas ela tem várias informações que são bastante importantes para o bom funcionamento dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, do nosso organismo, tá? Então, um conjunto de células, nós já estudamos também sobre isso numa prévia, né? Um conjunto de células formam os tecidos, os órgãos, o sistema, e os sistemas formam o nosso organismo. Então, nós estamos estudando gradativamente cada parte aí do nosso corpo, né? Cada partezinha que forma o nosso organismo, ok? Então, a célula, ela é a menor unidade. Desculpa aí, gente, quando eu paro assim é porque eu tô olhando quem tá entrando e estou anotando, viu? Página 106, tá? A célula é a menor unidade dessa complexidade que nós temos relacionada ao nosso organismo. Porém, nós sabemos que as células, elas possuem funções específicas, né? Elas desempenham funções específicas. Por exemplo, nós vimos, nesses últimos capítulos, tanto no 5 como no 6, nós vimos aí o seguinte, nós vimos que existem células que desempenham determinada função, como, por exemplo, as células do fígado que fazem aquele papel de tipo de uma limpeza, né, um detox, né? Nós vimos que as células do fígado, elas apresentam bastante retículo endoplasmático liso. Então, esse retículo endoplasmático liso, ele faz o papel aí do detox, ou seja, de uma limpeza do nosso organismo. Até nós havíamos falado um exemplo a respeito do álcool, né? Pessoas que consomem álcool, por exemplo, né? Então, as células do fígado, elas fazem... Pedro Ribeiro é João Pedro, é? Tá? Então, elas têm células específicas para determinados tipos de órgão e tecidos, certo? Aí nós vimos também, vimos a célula do fígado, como eu já tinha falado, né, que desempenha aí
um papel de desintoxicar o nosso organismo. Vimos aí, no caso aí, essas células do fígado, elas são, podemos dizer assim, ricas em retículo endoplasmático liso. Vimos também as células do intestino, que possuem aí as microvilosidades que têm aquele papel de prender, de capturar substâncias, absorver substâncias para o nosso organismo. Vimos também as células nervosas, né? As células nervosas que elas possuem um formato ramificado. Até na última aula. Oi. Tia, as células nervosas também podem ser chamadas de neurônios, não é? Ou já é outro? Não, sim, os neurônios fazem parte das células nervosas, tá? Então, as células nervosas que nós vimos, elas têm um formato ramificado, como se elas estivessem sendo ligadas umas às outras através de ramos, né? Então, dando continuidade aí, outra célula também que nós havíamos falado nos capítulos anteriores foi a respeito da célula tronco. Alguém lembra disso? Né? Nós havíamos falado a respeito da célula tronco, que ela é bastante estudada por pesquisadores. Por quê? Porque ela tem, eu lembro só um pouco, né? Porque ela tem um papel muito fundamental aí para as pesquisas. Por quê? Porque essa célula tronco, ela tem aí, ela desempenha, ela é capaz de se diferenciar das outras células, tá? Então, ela é usada como experimentos por vários cientistas com o intuito de buscar curas de determinadas doenças, de fazer alguns tratamentos, certo? Então, dando continuidade, nós temos aí na página, essa parte que a tia falou, parte de introdução, toda está na página 6, tá bom? Eu acho que vocês devem ter lido, então dá para acompanhar aí. Agora a tia vai passar aí para a página 7. Qualquer observação vocês podem parar, tá? Me perguntar. Dando continuidade, com relação aí aos tecidos, e voltando mais uma vez a falar, a parte da ciência que estuda os tecidos é conhecida como histologia. Histologia é a ciência que estuda os tecidos, certo? Por que é importante a gente estudar os tecidos? Porque através do estudo dos tecidos, a gente é capaz de descobrir algumas patologias, algumas doenças, a solução para algumas doenças, os tratamentos para determinadas doenças, tá? Então, ela é importante, o estudo da fisiologia também é importante para isso. Além da gente estudar a respeito dos tecidos, suas funções, onde está localizado, de que é constituído, é importante também porque pode ajudar na questão da a questão da, não é resolução, observação, é importante porque pode nos ajudar a descobrir curas, tratamentos para determinadas patologias, certo? Geralmente a gente divide o tecido, no caso aí, em 4 tipos. Mas antes de eu falar nos 4 tipos, vamos aí na página 107 para a gente ter uma definição, um conceito específico aí de tecido, né? Então, nós temos aí, tecido é um conjunto de células especializadas em realizar determinada função num organismo. As células do tecido podem estar unidas ou separadas por uma substância de composição particular chamada substância intercelular. Ou seja, com relação aos tecidos, algumas células elas podem estar bem próximas, como nós vamos ver mais adiante no tecido epitelial, como também elas podem se encontrar um pouco afastadas umas das outras, tá? Então, isso daí vai depender do tecido, do tipo de tecido, certo? Tia, as células, os tecidos conjuntivos se encontram no organismo? Todos os tecidos, sim. Se Ah, encontram no sim. nosso organismo. Mas ele encontra onde o tecido conjuntivo especificamente? O tecido conjuntivo, ele encontra em todo o nosso corpo, porque o tecido conjuntivo é formado pelo tecido adiposo é a gordura, tecido ósseo, dos nossos ossos, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, fazem parte do tecido conjuntivo, certo? É porque, basicamente, a gente separa os tecidos em 4 tipos, que é o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. A gente divide aí nesses 4 tipos básicos, tá, de tecido. Mas nós temos outros tecidos, que vão aí, no caso, estão sendo incluídos no conjuntivo, que é o sanguíneo,
o ósseo, o adiposo e o cartilaginoso. Estão incluídos aí no conjuntivo, certo? Ok, Time? Sim, prossiga. Ok. Tá, então, mais uma vez falando. Que página? Que página? Página 107. Uma observaçãozinha antes de eu continuar, que foi até discutido ontem na reunião que nós tivemos. Por gentileza, pessoal, quando for o horário da aula, 1 hora, façam de tudo para entrar no horário certo, para não estar interrompendo e pedindo para ser repetido, tá? Porque, às vezes, A acaba senhora teve uma descompensando. reunião dos professores? Vocês tiveram reunião dos professores? Nós sempre temos, tá? Tá. Então, é interessante que vocês entrem no horário exato, no horário certo, tá? Para não ficar atrapalhando. Mas vamos dar continuidade, certo? Então, nós vimos que a histologia é a ciência que estuda os tecidos. É importante estudar os tecidos, por quê? Porque através do estudo dos tecidos é possível a gente ter um diagnóstico, ter uma forma de buscar soluções para determinadas patologias, tá? Na página 107, para quem entrou agora, certo? Dando continuidade, nós temos aí, ó. Nosso objetivo é estudar os tecidos que compõem o organismo humano, além de analisar as características e funções de cada um deles separadamente. Então, no decorrer desse capítulo, nós vamos estudar os tecidos que compõem o nosso corpo, tá? Nós vamos estudar o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, o tecido nervoso, certo? Só que nós vamos estudá-los separadamente, ok? Isso por quê? Porque ao estudar os tecidos, nós devemos perceber qual a função desse tecido. Letícia, não tem mini reuniões, tá? Mas vou continuando. Ó, no caso, por que é importante estudar os tecidos? Porque nesse caso aí, é importante a gente perceber a função do tecido, onde ele ocorre, como ele é constituído, tá? São informações que são importantes para a gente estudar relacionado ao tecido, certo? Alguma pergunta até aí? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar que eu tenha me esquecido e vocês leram nessa parte? Aí na página 107, nós temos, por exemplo, os 4 tipos de tecido que a tia tinha acabado de falar para vocês. Tecidos epiteliais, que a gente vai vê-los daqui a pouquinho. E os tecidos epiteliais, eles são divididos em 2 tipos, que é o revestido e os glandulares, tá? Aí nós temos os tecidos conjuntivos, que é no grupo 2, onde nós temos aí tecido conjuntivo propriamente dito, onde nós temos o tecido adiposo, tecido ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo. No grupo 3, tecidos musculares, onde nós temos o estriado esquelético, o muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Nós vamos estudar eles detalhadamente, um por um, tá? E, por último, aí nós temos o tecido nervoso, certo? Esses 4 tipos são os 4 tipos básicos de tecidos, dos quais são estudados pela histologia e que é importante também nós estudarmos, certo? Passando para a página 108, já que até aí vocês não têm nenhuma pergunta a fazer. Corrigindo. Na página 108, por exemplo, nós temos aí algumas amostras de tecido. E se vocês observarem, cada amostra tem uma seta apontando aonde esse tecido é encontrado, certo? Então, nós temos aí, ó, no número 1, observem aí o tecido e observem aí o que é que está falando lá no quadrinho, ó. Estratificado pavimentoso. Nós encontramos aí na epiderme, no esôfago e no epitélio vaginal. No caso aí, esse estratificado pavimentoso é porque dá a ideia de pavimento, tá? De algo plano. Observe aí o formato. As células dão a ideia de ser células achatadas. E elas estão bem agrupadas,
bem juntinhas, se vocês observarem bem, tá? Na imagem. A imagem do meu livro é muito pequena, mas a de vocês eu acho que é um pouquinho maior, dá para perceber melhor. No número 2, nós temos aí simples pavimentoso, que é encontrado nos alvéolos capilares e revestimento dos vasos sanguíneos. O número 3, simples prismático, encontrado no estômago e intestino delgado. O 4, cúbico simples, renais e ovários. 5, pseudo-estratificado, traqueia e fossas nasais. E o 6º, prismático, encontrado na uretra. Isso aqui são os tipos de tecido e de agrupamentos das células, tá? Como elas são agrupadas. Se vocês observarem, tem células aí que aparecem estar achatadas, tem outras que já parecem ser maiores, tem outras que têm um formato alongado, tá? Então, vocês podem observar aí que elas têm formatos diferentes, de acordo com a constituição, a formação do tecido, certo? Continuando. Então, nós vamos aí conversar um pouco a respeito do tecido epitelial, certo? O tecido epitelial caracteriza-se por ser constituído por uma ou mais camadas de célula, certo? Quando ele pode ser dividido em dois tipos, que é o de revestimento e o glandular, ou glandulares, tecido de revestimento e tecido glandular, certo? São dois tipos de tecido epitelial. No caso do tecido epitelial de revestimento, ele é composto apenas de uma camada de células. Então, ele é uma camada extremamente fina, certo? É uma camada fina, o tecido de revestimento. Ele é formado apenas por uma camada, é formado apenas por uma camada de célula. Nós chamamos de tecido simples, certo? Quando é formado apenas por uma camada de célula, a gente chama de tecido simples. Quando é formado por mais de uma camada de célula, estratificado, ok? Então, esse tecido de revestimento, ele reveste o corpo externamente, nosso corpo externamente e internamente. Como assim, tia, internamente? Ele reveste os nossos órgãos, certo? Então, o tecido epitelial de revestimento reveste todo o nosso corpo, a nossa pele aí, tá? Reveste todo o nosso corpo externamente e ele reveste também o nosso corpo internamente, ou seja, ele reveste os nossos órgãos, ok? Tia, Oi. um tecido que possui apenas uma camada é o tecido simples, e o que possui mais de uma camada é um estratificado. É estratificado não, tá? Uma camada é simples e mais de uma camada estratificada. Isso no caso do tecido de revestimento, né? Nós estamos vendo aí que o tecido epitelial ele é dividido em dois, tecido de revestimento e tecido granular. Porém, nós estamos vendo aí o seguinte, que uma camada de célula, um tecido formado por uma camada de célula, ele é conhecido como tecido simples. O tecido epitelial constituído de mais de uma camada de célula estratificado. Ele é um exemplo de tecido simples, não é? Ele quem? Epitélio de revestimento. Sim. Continuando. Tecido epitelial de revestimento, ele é apenas tecido simples, não é? Isso. Tá? Continuando. Esse tecido de revestimento, ele está presente em órgãos que precisam de absorção, certo? Os órgãos que precisam... o tecido epitelial de revestimento, ele está justamente presente naqueles órgãos que precisam de absorção. Que tipo de absorção? Absorver a água e os nutrientes para o nosso organismo. Como assim, tipo, para o nosso organismo? Esse tecido, esse órgão, no caso, que possui o tecido de revestimento, ele absorve os nutrientes e a água e faz com que esses nutrientes e a água percorram a nossa corrente sanguínea. Alguma coisa até aí? Não. Não, tia. Ok, então vamos lá. Outra coisa também que acontece aí no tecido epitelial é o seguinte, é a secreção, desculpa a palavra, secreção de substâncias. Ou seja, no tecido epitelial é formado algumas glândulas,
E essas glândulas, elas produzem e secretam substâncias em nosso organismo, tá? Como, por exemplo, o suor, a lágrima, certo? São substâncias que são secretadas pelo tecido epitelial, certo? Então, o tecido epitelial, ele pode ser dividido em tecido de revestimento e tecido glandular. Está presente no nosso corpo, tanto externamente como internamente, externamente revestindo todo o nosso corpo e internamente revestindo os nossos órgãos. Tem um papel de absorção. Por que ele tem esse papel de absorção? Porque ele ajuda a absorver aí nutrientes e a água, no caso dos órgãos, ajuda os órgãos a absorver os nutrientes e a água, fazendo com que esses nutrientes e essa água chegue até os nossos vasos sanguíneos, chegue até a nossa corrente sanguínea, tá? E tem a função de secreção de substâncias, ou seja, o tecido epitelial, ele forma glândulas que produzem e secretam substâncias, né, em nosso organismo. Essas glândulas, como, por exemplo, as sudoríparas, as glândulas que produzem aí o suor, desculpa, e as glândulas que produzem aí a lágrima, tá? Algo aí, Tia, Taimon? tia, Oi. este tecido, ele é responsável também por, como a senhora disse, pela entrada de proteínas e água, Substâncias e né? nutrientes. Isso. Um exemplo disso é justamente a nossa boca, né? Sim. Como assim? Não, é que eu tô olhando para o exemplo que tem na página 109, não é verdade? Da Aí, página. Sim. No caso aí, da página 109, que é mostrando a imagem da língua, né? Nós podemos observar que na língua, por exemplo, se a gente for olhar a estrutura, existem células que elas estão bem próximas e outras que estão, a formação da nossa língua estão mais separadas, né? Também podemos perceber isso daí. E é como você disse realmente, tá? Deixa eu só botar aqui no chat de novo, tá saindo. Pronto. Continua, tá? Não quero mais te dizer. Eu interrompi, desculpa. não, é que esse tecido ele é responsável pela entrada de substâncias, água e proteína. E pelos alimentos também, por exemplo? Não, No né? caso, os alimentos, quando nós consumimos, eles são digeridos, né? Então, o nosso organismo, ele faz o papel de absorver aí as substâncias e os nutrientes, os nutrientes e a água dos nossos alimentos. Certo. Desculpe interromper. Não, tem que interromper mesmo e perguntar. Fica mais participativo, é melhor. Oi, José, o que foi? Tem alguma pergunta? Não? Não, tia. Não tem nenhuma pergunta. Ah, tá ok. Tá certo? Então, continuando aí só na página 108, para a gente terminar esse ladozinho aí da página 108, ver se não tem mais nenhuma dúvida. Então, o tecido simples é quando é formado, quando o tecido epitelial, ele é formado por uma camada de célula, e o tecido estratificado, quando ele é formado por outras camadas de célula, 2 ou mais camadas de célula, tá? Uma camada de célula, tecido simples. Mais camadas de célula, tecido estratificado. Alguma dúvida até aí? Não, né? Então, qual é a função do tecido epitelial? O tecido epitelial tem a função de quê? Revestir a Falei uma, pele. e eu falei nesse instante outra. Ele tem a função de revestir, né, de proteger, e também tem a função de absorver nutrientes. Não foi isso que eu falei, ó? O tecido epitelial, ele serve para absorver nutrientes e a água, por exemplo. Ele serve para secretar substâncias, como é no caso do suor, da lágrima, que eu dei o exemplo. E outra coisa, ele serve também como uma espécie de proteção. Ele tem a função de proteger. Por quê? Porque ele reveste tanto o nosso organismo externamente, como os órgãos internamente, tá? Tia, Ok. ele é responsável por revestir a pele. Então, quando nós nos arranhamos ou nos cortamos, ficamos com aquele machucado e com sangramento. Aí, Hum. dá
passam-se alguns dias e ele vai cicatrizando e melhorando. Isso são as células se rejuntando e regenerando o tecido? Pronto, nós vamos ver também isso aí. Ele tem os tecidos, alguns tecidos, não são todos. Os tecidos, tecido nervoso, ele é um pouco mais complexo com relação à questão de se regenerar. Mas o epitelial é possível ele se regenerar, como você está falando, tá? Com relação a um corte superficial, nosso organismo ele vai se regenerar com relação àquele corte que foi superficial, tá? Ele vai cicatrizar, certo? Respondi, Time. Sim, Se não tiver entendido, é só perguntar mais uma vez, tá bom? Então, tá bom. a função do tecido epitelial, proteção, absorção e ai, que palavrinha que enganchou na minha boca, desculpa. Secretação, tá? Então, tem essa função, ok? Aí nós vamos ver também, como eu já tinha falado para vocês, que ele está dividido em dois tipos, né, do tecido epitelial, o de revestimento e o glandular, certo? Só que aí, antes disso, vamos rever aí algumas características que são importantes. Primeiro, relembrando aí, uma das características importantes do tecido epitelial é que ele reveste e protege o nosso corpo e os nossos órgãos, certo? Sendo assim, essas células aí de revestimento, elas são justapostas, ou seja, elas estão bem próximas umas das outras, tá? Se elas estão bem próximas uma das outras, significa dizer que há poucas substâncias entre elas, certo? Elas estão bem próximas uma das outras, por quê? Porque ela tem um papel aí de revestir, de proteger, porém, há poucas substâncias entre uma célula e outra. 2. Segunda característica que nós devemos lembrar que é importante. Essas células desse tecido, elas possuem uma alta taxa de proliferação, se a gente for comparar essas células com de outros tecidos. Por quê? Porque essas células, elas se dividem rapidamente, tá? E podemos também dizer, como o Time falou nesse instante, quando a questão da regeneração da célula, do tecido, desculpa, tá? Outra observaçãozinha com relação às características importantes desse tecido. Ele é avascularizado, ele é avascular. Por gentileza, José, o chat foi usado para você tirar dúvidas e não para ficar botando brincadeiras. Pegar mais uma brincadeira, algum comentário que não seja legal, carinhas, desenhos, enfim, vai ser comunicado ao coordenador. Continuando. Então, o tecido epitelial, ele é avascularizado, ou seja, ele não tem sangue, tá, Thay? Tecido epitelial, ele não tem sangue. Mas Ele é por que ele não possui sangue? Hã? É devido ao material dele que ele não possui sangue? Não, ele é avascularizado, ele não possui sangue. O que é que acontece? Por exemplo, o que você falou nesse instante, quando a gente leva um corte, né, mesmo que seja um pequeno corte, o que é que acontece? A nossa pele, abaixo da nossa pele, existe um tecido chamado tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é composto de vários vasos sanguíneos. Por isso que quando a gente leva um corte, ele sangra. Porque o vaso é danificado. Isso, e o tecido conjuntivo, ele está bem próximo do tecido epitelial. Certo? O tecido epitelial, ele é avascular. Ele não possui os vasos sanguíneos. O que possui é o tecido conjuntivo. Porém, o fato do tecido epitelial ficar bem próximo do tecido conjuntivo faz com que quando nós nos ferimos, levamos algum corte, ele sangre, certo? Entendeu, né, Gabriel? Ok. Então, no caso aí, você pode até perguntar, tia, mas se ele é um tecido avascular, ou seja, ele não tem sangue, como é que as células recebem oxigênio e os nutrientes? As células do tecido epitelial vão receber isso aí, oxigênio e os nutrientes. Da seguinte forma, para que essas células do tecido epitelial
Maiane. Para que essas células aí do tecido epitelial possam se manter viva, acontece o quê? Acontece, como eu disse para vocês, o tecido conjuntivo, que fica abaixo do epitélio, faz com que as células do tecido epitelial se mantenham vivas, recebendo oxigênio e nutrientes, tá? E a célula do tecido epitelial, ela fica acima, ou seja, ela fica acima do tecido conjuntivo, ela fica bem próxima do tecido conjuntivo, tá? Então, as células desse tecido, do tecido epitelial, recebem oxigênio e nutrientes para se manter vivo por meio justamente do tecido conjuntivo, que fica logo abaixo do tecido epitelial, certo? Nós vamos estudar o tecido conjuntivo mais adiante e podemos tirar mais algumas dúvidas relacionadas a isso aí, ok? Continuando. O tecido epitelial, como eu já tinha falado para vocês, ele é fino, ele é bem fino, né? Então, nós vimos aí na página 108 algumas formas que se constituem os tecidos, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês com relação aos tecidos é o seguinte, podemos dizer assim, um exemplo. Por exemplo, quando nós vamos fazer a unha, né, nós tiramos a cutícula. Por que quando a gente tira aquela cutícula não sangra? Hum? Porque é avascular, que não tem sangue, o tecido epitelial. Se você Será? observar, quando nós vamos fazer a unha que tira aquela cutícula, não sangra. Por quê? Porque aquilo dali é um tecido epitelial. Como você disse, ele é avascular. Por isso que ele não sai sangue. Para poder sair sangue, né, quando você faz aquele cortezinho, você tem que aprofundar mais um pouco. Então, no caso, já pega o tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo é bem próximo do epitelial. Então, por isso que sangra, tá? Quando causa sangramento, significa dizer que o tecido conjuntivo ele foi atingido, certo? Ok, né? Até aí tudo bem? Continuando. Então, na página 109, como o Taima já tinha falado, aí nós temos falando a respeito do epitélio de revestimento. Vou falar mais uma vez que pode eu ter esquecido alguma informação, né? Então, nós temos aí, ó. Não é por acaso que nesse tipo de tecido as células se encaixam como uma espécie de labirinto. O epitélio de revestimento protege contra a ação de micro-organismos e a perda excessiva de água, já que as células juntas formam uma barreira protetora. Já tinha até falado para vocês. As células do tecido epitelial, no caso aí mais especificamente que a gente está falando de revestimento, são células que elas ficam bem próximas umas das outras, muito juntinhas. Então, não há tantas substâncias entre uma célula e outra, por quê? Porque essas células, elas estão agrupadas bem próximas umas das outras, tá? E isso daí faz com que elas formem essa barreira de proteção, certo? Esse tipo de tecido é encontrado revestindo o corpo e as cavidades do tubo digestório, e dos sistemas respiratório e urinário. Dependendo de onde se encontra, as células podem se encaixar de maneira distinta, conforme nós temos aí na imagem da língua. Márcio, por gentileza, amanhã você entre na aula 1h em ponto, tá? Porque este horário já não era para ser nem permitido o acesso. Vocês têm que entrar no horário certo. Você entra já no final da aula, já está encerrando praticamente. Página 109. Meu amor, mas a gente tem que se organizar, tá? Então vamos lá. João Vitor, tu está perguntando por que quando você se corta com a faca, sai sangue. Sai sangue por quê? Porque você cortou não só o tecido epitelial, mas atingiu o tecido conjuntivo também. E o tecido conjuntivo ele é formado por vários vasos sanguíneos. Então, por isso que ele sai sangue, tá? Às vezes não precisa nem ser um corte tão profundo para sair sangue. Respondi a você? Alguma outra pergunta? Alguma pergunta? Não, tia, sem pergunta. Coloca no chat.
se tiver alguma pergunta, tá? Então, continuando. Então, vocês podem observar aí a imagem de uma língua, onde ele vem dizendo, ó, pode-se observar o epitélio de revestimento, a presença de células especializadas em detectar sensações, como o corpúsculo gustativo, encontrado na língua, que favorece o sentido da degustação, ou melhor, da gustação, desculpa, ligado aos sabores dos alimentos. Então, aí na língua, nós já estudamos anteriormente, nós sabemos que a língua, ela permite a gente sentir diferentes sabores, né? Através aí da gustação, nós temos aí como identificar diferentes sabores. Tem uma sensibilidade com relação aí a esse Tia, tecido. Oi. gustativo se refere ao paladar, não é? O sentido do paladar. Se refere ao paladar. Miguel, quando você se cortou com a tesoura e ficou esse tecido, ou melhor, essa parte branca que você está se referindo, provavelmente é o tecido epitelial se reconstituindo, se regenerando, tá? Por isso, se vocês observarem, quando nós fazemos um corte na nossa pele, ele não cicatriza, apesar da gente falar que, por exemplo, numa cirurgia, às vezes você faz uma cirurgia e por fora a cirurgia está cicatrizada, porém, a cicatrização inicia-se de dentro para fora, tá? Então, no caso aí desse tecido que você está falando, que ficou branco, provavelmente deve ser a regeneração do tecido do qual foi lesionado. Tudo bem, Pedro. Página 109, Márcio. Isso, eu entendo, meu bem. É na página 109, viu? Continuando, passando para a página 110. Passando aí para a página 110. Eu sei, meu bem, eu já vou me despedir. A página 110 e 111 é basicamente o que a tia já tinha falado, só que a tia falou de forma resumida, certo? Porém, se tiver alguma dúvida, amanhã nós podemos tirá-la, tá certo? Tia, O que vai qual o dever de casa? Pronto. O que vai ficar para vocês realizarem em casa vai ser a página 112, certo? São apenas 5 perguntinhas simples, ok? Que amanhã tenha uma boa tarde. Filha.